cristianismo. Uma coisa interessante que vai acontecer ali o Richard vai narrar aqui na página, por exemplo, na página 12, né, ele vai dizer assim: minha esposa e eu estávamos presentes, né, no congresso, no evento que fizeram ali, a fim de persuadir mais cristãos e convencê-los de que havia compatibilidade com o cristianismo com o comunismo. Então ele diz assim: minha esposa e eu estávamos presentes. Ela, sentada junto a mim, dizia-me: Richard, levanta-te e lava esta vergonha que estão atirando à face de Cristo. Ela está se referindo aqui a padres e pastores que tinham oportunidade de falar naquele congresso e falavam, né, usavam de argumentos, deixando claro que o comunismo também era uma coisa boa, tanto quanto o cristianismo. Então ela vai dizer isso para eles: levanta-te e lava essa vergonha que estão atirando à face de Cristo. Eles estão cuspindo no seu rosto. Respondi-lhe: se eu assim proceder, você perderá seu marido. Ela atalhou: não quero ter um marido covarde. Então eles estão no congresso, o Richard e a sua esposa, eles estão vendo que padres, pastores, né, estão falando ali, estão se dirigindo, estão fazendo homenagem a Stalin e outros líderes comunistas. Então quando ela vê aquilo, ela fala assim: cara, estão cuspindo no rosto de Cristo. E ela pede o marido dela, o Richard, para poder se levantar e fazer alguma coisa. E ele deixa claro para ela: eu posso fazer, mas você vai perder o marido. Ela disse: não quero ter um marido covarde. Então o Richard vai se levantar e isso é óbvio, vai lhe causar problemas. Aí o Richard vai ser preso algumas vezes, juntando todas as vezes que ele foi preso, dá 40 anos, dá uma duração aí de 14 anos, aliás, gente, 14 anos. Então o total das prisões dele aí, 14 anos. E nesses 14 anos ele vai narrar torturas que ele sofreu, ele e os demais cristãos que estavam ali presos juntamente com ele, tortura que os cristãos sofriam. Ele vai narrar diversas formas de tortura, algumas ele deixa claro no livro que ele evita falar, porque é pesado até de dizer. Depois disso, de narrar sobre torturas, ele também vai se referir, ele vai falar uma coisa muito interessante, que ele viu dentro da prisão também as coisas mais belas que em nenhum lugar do mundo ele conseguiria ver. E ele estava se referindo justamente ao fato de inúmeros cristãos, sem muito conhecimento bíblico, alguns nunca tiveram acesso a uma Bíblia, mas ao ouvir falar de Jesus, eles se convertem e mantêm uma fé tão firme que foram até a morte por causa de Cristo. Ele vai dar outras coisas também que ele chama de belo. Por exemplo, ele narra um momento em que ele vai dizer que um pastor às vezes chegava a ser torturado várias vezes no dia. Mas por quê? Porque eles tomavam o lugar de alguns que foram chamados para ser torturados. Então quando um irmão ali, ou às vezes nem era irmão, mas alguém era chamado para tortura, um pastor se levantava e dizia: eu quero ir no lugar dele. Então pastores sendo pastores de verdade, muito diferente de muita coisa que a gente tem aí hoje sendo chamada de pastor. Mas ele vai narrando essas coisas. Ele narra também não só o que estava acontecendo dentro das prisões, mas ele narra momentos onde eles estavam evangelizando comunistas na rua, porque apesar da igreja se reunir agora de forma oculta, a reunião congregacional acontecer em casas, em matas, etc., ele diz que a igreja, por mais que ela se reunia assim, ela não se acovardou na evangelização dos comunistas, inclusive de autoridades comunistas, soldados comunistas que estavam na rua. Ele narra algumas experiências que ele teve ali. Uma delas, ele diz que em um momento, evangelizando um soldado, que estava a serviço do comunismo, quando ele estava ali evangelizando esse soldado, ao ouvir de Cristo, o soldado encheu-se de alegria, e diz que ele começou a dançar e se alegrar diante da mensagem do Evangelho ali, enquanto o Richard lhe explicava sobre Cristo. E uma parte interessante que ele diz que quando ele descreveu a morte de Cristo, o soldado começou a chorar desesperadamente. E ele dizia: agora que eu conheci, ele morreu e tal. Mas quando o Richard narra a ressurreição de Cristo, ele volta à alegria de novo e ele começa a dançar e a chorar de novo, dizendo que o seu Senhor havia ressuscitado e tal. O Richard inclusive narra também que ele havia ficado constrangido de ver isso. Ele diz: poxa, eu nunca chorei assim pelo meu Senhor. E aquele soldado comunista convertido agora estava expressando sua alegria em Cristo. Soldados, ele vai dizer também